Então sejam bem-vindos, estamos aqui de novo para mais um episódio do Vem Comigo e dessa vez meio que fechando um ciclo do cuidado com a beleza, com a autoestima, com o corpo. Com o corpo ainda não tinha trazido, estou trazendo hoje esse cuidado com o corpo. Acho que é importante a gente trazer a questão do exercício físico. Exercício físico tanto para um cuidado de saúde, de bem-estar, de autoestima, mas também um cuidado estético. E a minha convidada é uma parceira assim semanal, quase que diariamente, a minha personal, a Lisiane Almeida. Quero apresentar para vocês, pessoa que admiro bastante, né? Que aprendi a admirar, a entender e que me trouxe muitos aprendizados, porque a questão do exercício eu faço como uma questão de necessidade, de gosto, né? Eu sinto falta se não faço, mas quando eu passei a querer ter resultados melhores, e aí vem a questão estética, eu fui buscar essa profissional que eu tenho como referência justamente pelo público que ela atende, pelos resultados que ela entrega, e achei que seria muito bacana trazer aqui para vocês. Então, a gente sabe que o exercício físico tem uma relação direta com a liberação de hormônios, com a questão de trazer esse bem-estar, essa sensação de bem-estar, mas hoje eu quero trazer o foco dessa conversa para a questão estética mesmo, né? E sem a vergonha de achar que isso é futilidade, porque a gente sabe que não é futilidade. Que a mulher se sentir bem consigo mesma, se sentir bonita, faz com que ela transite, com que ela flua, com que ela trabalhe melhor, com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Então, quero que tu nos diga qual é a tua visão em relação a isso que eu coloquei. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou lisonjeada em ser escolhida dentre tantas profissionais da minha área. Assim, eu acho a adesão, ela vem a partir do momento que a gente se identifica com o lugar. Então, quando tu frequenta um lugar onde tu te identifica ou onde tu te espelha em outras pessoas, isso faz com que tu te sinta inserida, não de saída. Às vezes as pessoas elas têm mais dificuldade de eu acho que não é pra mim, acho que nunca vou chegar, mas muitas vezes as mulheres, que é o nosso tema, elas nem têm ideia de quanto elas podem evoluir, de como elas podem evoluir, de como elas podem gostar do processo. O que eu acho uma das coisas fundamentais é sim a gente procurar um profissional capacitado, eu ou alguma outra profissional, ou mesmo um homem, mas que saiba te dar um norte. Acho que quando a pessoa ela está disposta, quando ela quer dar o pontapé inicial, ela precisa estar bem norteada, ela precisa saber que o que ela está fazendo vai levá-la a algum lugar. Isso é fundamental, porque às vezes assim, eu tenho relatos de várias alunas que eu fazia, mas eu não fazia, eu parava, mas porque realmente não viam diferença no processo. Então eu lá sofriam, né? Tem gente que não gosta de treinar e não viam resultado efetivo. O principal para tu teres um resultado é tu ter adesão, é tu procurar fazer aquilo sempre. Então, assim, não vai ter um resultado. Tem muitas alunas que me procuram e dizem, quanto tempo tu acha pra eu ficar do jeito que eu gostaria? Do jeito que eu gostaria. Às vezes até me dão um exemplo de alguém, eu digo, olha, vai depender muito mais de ti do que de mim. Depende muito mais do que tu tá disposta a te doar, abrir mão, a te entregar o processo. E acho que tem muita relação com a fase da vida que a pessoa tá vivendo também. Bebê pequeno, eu não vou exigir demais de uma mulher que acabou de ter neném, que vai ter noites mal dormidas, que tá amamentando, mas tem fases que a mulher já tá mais organizada, que o trabalho tá andando, que a família tá tudo ok, e ela tá disposta. E aí é um abraço. Quando tá disposta, quando tá se doando, eu não conheço ninguém que não tenha resultado, e todas as pessoas que têm o resultado, elas não abandonam mais. Tu pode não gostar no começo de treinar,
Mas é o que tu falou, tu acaba sentindo falta quando tu não faz. A questão da escolha, assim, né, de por que te trazer dentro da área do exercício físico. Primeiro que eu tenho sempre compartilhado com vocês as escolhas que eu faço para mim, é porque eu faço acreditando que seja o melhor. E trouxe aqui para o podcast, além de ser minhas escolhas, escolhas que eu entendo que possam ser escolhas de vocês, que vocês possam se identificar baseado naquilo que a gente conversa aqui no nosso dia a dia. Mas por que, Elisiane? Porque eu vejo assim, ó, que via de regra, claro que há exceções, há pessoas mais novas, outras mais velhas, mas eu acho que o conjunto de mulheres que ela atende é um conjunto de mulheres maduras, né? Sim. E que eu não sei se eu tô certa ou não, mas a visão que eu tenho é o seguinte: quando começa a bater aquele processo do amadurecimento, do envelhecimento, do momento em que a gente chegou numa certa estabilidade da vida, que a gente quer se cuidar e quer realmente se sentir bem, se sentir bonita. Então eu acho que tu reúne assim um grupo de mulheres talvez mais homogêneo com esse objetivo, que não foca tanto na saúde, que não foca tanto no emagrecimento, foca no ficar bonita, foca no se sentir bem. É isso? Eu acho que o nicho que nós temos lá, ele se desenvolveu em função de... Acho que inclusive das mulheres me terem ou terem as outras alunas como exemplo. E principalmente eu tento mostrar que é possível sim ser mãe, é possível sim ter uma empresa, é possível trabalhar e é possível também se cuidar. E a partir disso, eu acabo, tu sabes bem, por exemplo, que eu acabo com todas as desculpas. Quando elas realmente são desculpas, né? Às vezes a pessoa tá com algum problema, são fases da vida, como eu falei inicialmente, e eu procuro identificar essas fases, mas às vezes é um mimimi, né? E falta o olhar de alguém em cima, de dizer, não, vamos lá, tu consegue, tu é capaz. E às vezes essa mulher, ela nem, sabe, ela às vezes se deixou um pouco de lado em função de filho, em função de trabalho, e ela quer esse resgate, ela quer o resgate da autoestima, e isso eu acho que vai muito além da academia em si. E ela precisa de alguém que tire ela da zona de conforto e do mimimi, né? Que eu acho que isso é um diferencial quando tu fala assim em adesão, que a pessoa no início... Não, acho que o grande diferencial é o seguinte, nós mulheres, e não sei se só mulheres, mas a gente tem a tendência a buscar aquilo, a gente quer o resultado, mas a gente quer o caminho mais fácil. E escolhendo o caminho mais fácil, dificilmente vai se chegar no resultado desejado, né? E eu acho que o teu diferencial, que eu vejo que talvez num primeiro momento possa parecer uma coisa mais ríspida, uma coisa mais dura, difícil da gente lidar, é justamente assim, ó, nos colocar, não, vamos parar de bobagem, vamos parar de mimimi, hoje tô com dor disso, hoje tô com dor daquilo, não, queremos resultado, estamos aqui por um motivo e vamos trabalhar por isso. Eu procuro deixar bem claro, para quem me procura, que o processo é lento, mas que funciona. E eu costumo dizer para as minhas alunas que eu prefiro que me abandone, porque achou o processo muito duro, muito mais talvez do que imaginava, do que não teve resultado. Porque quem fica, quem aguenta, quem se propõe, não, assim, ó, eu falo com todas as letras, vai ter o resultado. Pode, assim, ó, a gente não pode, hoje em dia, as redes sociais, os recursos que se usam, eles fazem com que sobre-humanos, né? Não é sobre isso. Nós não temos sobre-humanos na academia. Então, nós buscamos de uma forma natural, de uma forma, sim, saudável, a busca da estética. E que bom que, além da estética, a gente consegue trazer saúde. Então, esse para mim é o maior orgulho, assim. Nós não temos lá alunos, por exemplo, que fazem dieta da moda, que fazem jejuns pela cabeça, que fazem cardios enlouquecidamente. A gente tem uma progressão. Ou que fazem o Projeto Verão, né? O Projeto Verão. Eu nem aceito o Projeto Verão. Normalmente eu costumo, se colocar alunas novas, eu coloco lá março, abril. Esse pessoal assim de novembro mesmo, ele tem mais dificuldade de entender a minha forma de trabalho, o nosso processo, que é a longevidade, que é a busca por estar sempre bem. E não só para o verão, e não só para um casamento, não só para uma festa. A busca é
sempre tá bem, porque eu acho que isso é pra vida, né? Vai fazer tu te sentir bem no trabalho, vai fazer tu te sentir bem no casamento, com os filhos, porque tu estás mais disposta, tu tem mais energia, e satisfação, né? contigo mesma, né? E é inevitável, assim, mulher é vaidosa. E a mulher que E a gente querer negar isso, eu acho que é uma perda de tempo, né? A mulher que diz que não se preocupa, que não se preocupa nem um pouco, talvez ela nunca tenha estado do outro lado. Eu tenho algumas alunas que já me relataram isso, de ficarem super focadas, ficarem com um corpo maravilhoso e em algum momento da vida, por uma determinada fase, mudarem e voltarem aos velhos hábitos de sedentarismo, de uma alimentação ruim e pagarem o preço disso. Porque é importante a gente ter consciência de que cada escolha que a gente tem é uma renúncia, né? Então, se eu renuncio ao exercício, se eu renuncio a uma alimentação adequada ou uma alimentação equilibrada, eu vou pagar o preço disso, eu vou pagar por um prazer imediato, digamos assim, ou por deixar a preguiça me vencer quando eu não tô com vontade. Às vezes é necessário chegar ao outro extremo para entender que não é isso que tu quer, que sim, te faz falta te olhar no espelho, te sentir bonita, te sentir poderosa. E o meu trabalho, ele traz muito isso, assim, a questão da mulher se sentir bem. Eu implico com as minhas alunas, inclusive, e consigo perceber quando elas não estão se gostando muito, quando elas não escolhem nem a roupa da ginástica. Quando elas que é um problema, tem que escolher a roupa que vai pra academia. Eu acho que começa desde que sai de casa, não acho que seja sempre, acho que não tem que estar sempre impecável. Mas é o teu termômetro. Mas acho que quando eu vejo uma aluna que ela já tá comprando conjuntinho, se arrumando, se preparando para aquele momento, ela já está curtindo o processo. E é isso que é o importante, curtir o processo. Porque se a gente ficar só na espera do resultado final, a gente não aguenta o processo. Eu me lembro que quando eu te procurei, era num momento assim, não era tão imediato pós-gestação, mas eu já tinha tido os meus 2 filhos, e uma queixa que eu tinha era que eu sempre fiz exercício físico e que não chegava a nenhum resultado, né? Eu queria que pelo menos visualmente, ao me olhar, eu visse que aquele investimento de tempo e dinheiro estava refletindo de alguma forma. Fui contrariando o que a gente está dizendo, migrei num mês de outubro, me lembro de ter tido muito resultado até dezembro, né? Até o verão. Mas o que me pegou bastante, que eu acho que isso é que importa, não é que um profissional é bom e o outro é ruim, não, nada disso. E nem desfaço dos profissionais que me acompanharam antes por muito tempo. Mas eu vejo que às vezes o que a gente precisa é saber abordar a pessoa, né? Quando eu cheguei até ti, eu fui determinada que eu queria um resultado. Então eu me mostrei mais aberta e predisposta a fazer coisas que antes eu não fazia. E se eu comparo os meus hábitos, embora eu seja aquela que não segue o nutricionista, que não tem alimentação que tu batalha tanto, que se eu tivesse alimentação teria resultado, poxa, mas eu evolui muito nesse processo. E lá contigo eu vi o quanto a minha outra personal falava assim, Helena, mas não é possível, comendo pastel como eu comia, comendo tal do bolo de chocolate com cobertura extra, que eu tava na academia e mandava mensagem para minha funcionária. Então, assim, cheguei lá muito determinada, com muita vontade, tinha vontade de chegar num determinado lugar que hoje talvez eu olhe e pense assim, tá, eu não preciso, não é isso que eu quero, as coisas mudam no meio do caminho, mas eu acho que o que mais importa é essa construção do hábito saudável, é a construção de um certo... É um cuidado consigo, né? É o querer se sentir bem, é o querer se valorizar e se ajudar. É a máxima do coloca primeiro a tua máscara para depois a da pessoa que está do teu lado. Eu acho que a gente tem que sim se priorizar, se cuidar primeiro para cuidar dos outros. Então, relacionando isso à estética, quem não gosta quando a calça já fica um pouquinho mais larga, ou ao contrário, né? Dependendo... Quando a gente consegue preencher a calça, né? Que é a minha queixa. São objetivos diferentes. Eu tenho, hoje em dia, depois de 16 anos de trabalho, a vantagem de ter criado um perfil de alunas. Então, quando já me procuram, já estão dispostas. Então, já sabem o que estão procurando. É muito mais fácil para mim. Embora eu tenha alguns equívocos e eu tenho resistência
resistência em pegar alunos novos em função disso, porque realmente é um trabalho completo. A gente trabalha muito mais a parte da cabeça dos alunos, de mostrar que eles são capazes, do comprometimento e assim, acho que abraçar o aluno de tu consegue, tu é capaz e tu tá de mimimi porque eu sei, eu já conheço todas as desculpas. Então, isso faz com que a pessoa não me dê desculpa. Eu tenho uma aluna que me diz, eu não gosto nem de olhar os teus stories de manhã cedo, porque eu não posso faltar no meu horário, porque tu já acordou às 4 da manhã. E eu realmente acho que o exemplo arrasta. Então, eu acho que tem isso, assim, eu acho que procura alguém ou algum lugar, independente de ser lá conosco ou em outro lugar, que tu te identifiques. Que tu olhe e admires, né? Exato. De alguma maneira tu pensa assim, mas que bom, lá tem resultado, lá eu me identifico, lá eu gosto. Que vai fazer tu crescer, né? A tendência é se colocar numa zona de conforto, né? Então, deve ser muito bom tu estar num espaço onde se troca receitas, onde se toma um chimarrão, onde se conversa, mas isso a gente faz em outro lugar. Em outro momento. Quando a gente está ali, a gente está determinado a evoluir. E eu procuro mostrar isso para as pessoas que me procuram, que naquele momento é o teu momento de treinar e que tu vai evoluir. A cada treino tu vai melhorar e sim, tu pode não perceber, mas tu vai melhorar. Então, independente de não estar muito bem, de hoje eu não tô com muita vontade, eu dormi mal, eu tô mais cansada, a primeira coisa é ir. A adesão é o que vai fazer tu ter o resultado, a consistência. E a tua forma como tu trabalha, que eu ia dizer assim, a tua chatice, com perdão da palavra, é que faz a gente ter essa adesão, porque é o tipo da coisa assim, mas se eu faltar eu vou me incomodar, vai ter cara feia, vai ter problema. E hoje de manhã foi um dia assim, meu marido me disse, mas tu vai na academia às 7? Eu digo, vou. E ainda pensei inconscientemente comigo, porque é um processo, não é questão de eu faltar um dia, eu faltar um dia significa que o que ela planejou ao longo da semana vai ter que ser modificado. E que então, sendo modificado, compromete todo um andamento, um resultado, uma busca que se tem. E quanto mais o aluno fizer, quanto mais ele seguir o seu plano, independente de 2, 3, 4 ou 5 vezes na semana, mais resultado ele vai ter, melhor vai sair. Às vezes eu vejo alguns alunos que eles tentam até tolir o profissional e o profissional cede, porque acaba que se vê muito mais como um cliente do que como um aluno ou de como um atleta, enfim. Isso é um erro, na minha opinião, porque eu acho que a gente tem que tratar aquele aluno como um aluno. Ele tá ali porque ele precisa de ti. É uma prestação de serviço. Contar até 10, contar até 12, qualquer pessoa pode fazer, ou independente das variáveis, montar os pesos também. Mas montar um treino de acordo com o teu aluno, com um resultado específico para ti, eu acho que tu tem que deixar ele mostrar o trabalho dele, assim, e dá a chance, te permite por um tempo, e não um tempo pequeno, mas te permite por um tempo para tu colher esse resultado. E eu tenho certeza que todo mundo que colhe o resultado, a não ser que tenha uma variável muito grande externa, não para mais. A pessoa vai seguir porque é isso, assim. Com altos e baixos, eu acho que também faz parte, né? Em períodos que a gente vai estar mais dedicado, mais afim, com mais dedicação, outros um pouco mais relaxados. E aí, nesse momento, eu acho mais importante ainda tu teres um profissional que acompanhe esse processo e que nesses períodos de baixa saiba dar, às vezes, um passo atrás para dar logo à frente, 2 à frente. Porque o que acontece? Às vezes, o aluno vem numa decrescente, por, enfim, um problema familiar ou alguma lesão até. E o profissional, não, porque tu tá de mimimi, porque vamos lá, porque, enfim, eu acho que a gente tem que saber identificar o momento. E respeitar. Respeitar. Não passar a mão na cabeça, mas respeitar. E cada aluno é de uma maneira. Isso é muito individual. Eu tenho pessoas que funcionam muito no tranco, que é, vamos lá, para de frescura, tu consegue, vamos treinar, só falta 2, não é possível que tu não aguente mais uma repetição. E tem alunos que se eu fizer isso vão sair correndo. Eu tenho alunos que funcionam muito bem com treinamento metabólico e tenho alunos que funcionam muito melhor com musculação. Eu falo no sentido de adesão. Se vende muito atualmente, o básico funciona. E eu
não tenho dúvidas de que o básico funciona. Depende do estágio, do Mas nível. às vezes a gente precisa sair do básico para gerar adesão. E se eu precisar sair do básico, e se eu precisar variar a série com o meu aluno diariamente para que ele tenha adesão, eu vou fazer. Eu vou me virar em 100, mas eu vou tentar de alguma maneira trazer aquele aluno para mim e ele não vai ter ideia do que ele vai fazer na aula seguinte por um bom tempo. E aí, quando ele tiver bem estabilizado, tiver determinado no que ele quer, entendendo o processo, a gente começa a voltar para o básico, sim. Começamos com as séries de força, começamos com os intervalos, mas às vezes eu tenho alunas, inclusive a senhorita, tão ansiosas que não conseguem respeitar 1 minuto de intervalo. Elas vão fazer outra coisa, vão mexer no celular, enfim, tem dificuldade. E aí começam antes o exercício. Ou se queixa que não aguenta, mas não espera 1 minuto, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que conseguir contornar para que o aluno ele consiga executar o treino. Isso é o meu desafio diário, assim, que a pessoa avalie, ela dê o seu máximo daquele dia. Porque hoje tu pode estar muito bem. Né? Da gente conseguir, e isso eu acho que é uma coisa importante, da pessoa estar conscientemente ali. E o conscientemente significa, por mais difícil que seja, é aquele momento que tu tá ali, que tu vai fazer, vai passar, vai acabar. Às vezes a gente chega sem vontade, sai se sentindo super bem, de tu teres a percepção, a consciência corporal do movimento que tu tá fazendo, Exatamente. que traz resultado diferente também. E voltando aqui um pouco assim a questão do público que se trabalha, que acaba que é o mesmo, eu acho. Eu acho que o nosso público, de uma forma geral, ele mantém umas características semelhantes. O fato de trabalhar com mulheres é uma coisa difícil. É difícil, mas ao mesmo tempo é o que eu mais gosto. Eu me identifico muito e eu adoro ver o resultado. E assim, eu costumo dizer que eu vou ir até onde a minha aluna permitir. Então, tu já fez isso também. Se para ter adesão, por exemplo, numa dieta, tu tiver que trocar fotos da dieta comigo, eu sou muito parceira. Eu vou trocar fotos diariamente e eu vou estar vivendo aquele momento, o final de semana de dieta, que é horrível, que quase ninguém se permite atravessar um final de semana em dieta, porque quer que o tempo passe rápido e aí ao mesmo tempo a gente não quer que o tempo passe rápido, porque é a vida da gente, que tá né? Então, a gente muitas vezes troca um prazer imediato por um objetivo futuro, e isso acontece. É uma escolha difícil de fazer. É uma escolha muito difícil, porque o imediatismo nos dias de hoje é o que está em alta. Tudo a gente quer para ontem, os vídeos são curtos, as informações são rápidas e os resultados... Tem que ter legenda, porque pode ser que a gente assista o vídeo sem o áudio. Sem o áudio. E obrigatoriamente as pessoas querem o resultado rápido. É difícil entender o processo lento, o processo difícil, mas para mim é onde está a beleza. É ver que uma mulher aos 50 anos consegue trincar o abdômen. E que nós temos uns exemplos lindos lá, né? Isso pra mim é uma coisa espetacular. Sem o uso de hormônio, sem o uso de remédio para emagrecer, sem o uso de intervenções. Existem sim as intervenções, existem pessoas que precisam, que gostam e que, dependendo do estilo de vida, realmente vale a pena. O processo estético, eu digo no sentido de uma cirurgia plástica, quando a pessoa tem um excesso de pele. Eu não vou dizer para minha aluna que o excesso de pele, dependendo da quantidade, ele vai aderir, porque dificilmente vai acontecer. Então, eu às vezes até indico, olha, nós vamos até aqui, eu consigo de forma natural ir até aqui, mas se isso é uma coisa que tá realmente te incomodando, às vezes mas com o passar do tempo passa a não incomodar mais, porque o resultado de outras coisas, tu começa a te sentir tão melhor que acaba que tu te vê como um todo. E aí tu para de botar o foco naquilo ali que te incomoda, né? Exatamente. Começa As a mudar. pessoas não têm ideia do tanto que elas melhoram com tudo, com disposição, com beleza, inclusive, a roupa cai melhor. E eu costumo trabalhar muito o que a minha aluna gosta. Se eu impor o meu gosto a todas, eu acho que eu vou ir contra o que a pessoa quer, né? Sim. Então, assim,
A pessoa, ela se incomoda muito com o braço. A gente tenta enfatizar mais dentro obviamente, de um balanço entre as cadeias, enfatizar mais o braço para que ela perceba isso. A diferença e como um benefício. De uma forma um pouco mais rápida, até para ver que está colhendo os frutos do esforço, né? Que faz. Então, eu acho que dessa maneira a gente vai tendo sim essa adesão, né? Esse processo de, não, eu quero isso aqui para a vida toda. Tenho exemplos de alunas que me dizem, eu antes fazia, mas demorei muito para voltar, exatamente como tu falou, não via tanta diferença, não notava tanta diferença. E atualmente a pessoa, não, eu não consigo não fazer, eu não consigo viver mais daquela maneira que eu vivia, eu sinto falta, eu não consigo não treinar. E eu acho que isso é a melhor parte, né? Eu acho que quando se pensa em exercício físico, eu acho que é o melhor porque é um ganho geral, tu ganha na saúde, tu ganha no bem-estar, tu ganha em tudo, e esteticamente falando também. E esse é o ápice, eu acho. Quando tu necessita do exercício de uma forma saudável, obviamente, mas quando tu precisa, quando tu sente falta, quando tu nota a diferença no teu corpo, às vezes muito mais psicológica. Faz 10 dias que eu não treino e eu tô me achando horrível, eu tô me achando gorda. E eu costumo brincar com as gurias na academia, inclusive, de volta de férias. A volta de férias é um caos. Tu olha, todas maravilhosas, lindas. Mas se achando horríveis. Mas se achando horríveis. E isso me deixa feliz de certa forma, porque a nossa régua, sim, ela é muito alta. Nós somos exigentes e isso faz com que a gente sempre queira melhorar, que a gente sempre queira evoluir. E, principalmente, dentro do viés da saúde. Isso, para mim, é o mais legal. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres porque me identifico. Tem a questão de TPM, que normalmente todas estão no mesmo período. Caldeirão borbulhante. E é engraçado, assim, porque naquele momento, não, porque agora eu vou focar, porque agora eu vou... E aí eu me aproveito Vou fazer, disso. vou acontecer, semana que vem muda a ideia. Mas estão sempre lá. Isso é o mais legal. Altos e baixos reclamam bastante, mas vão sempre. Sabe? Hoje em dia as desculpas são cada vez menores, são cada vez menos frequentes dentro do meu ambiente. E acho que com o tempo eu também fui flexibilizando e isso é importante. A gente flexibilizar para que o aluno tenha adesão. Atualmente é difícil tu conseguir determinar um horário e aquele horário ele não mudar de maneira alguma. Então a gente começou a instituir os treinos com fichas. Só que para isso eu tive que mudar um pouco o meu conceito. Eu tinha uma vaidade muito grande com relação aos treinos. E eu não gostava de passar isso para outras pessoas. Tu é uma das pessoas que me fala que eu deveria trabalhar com internet. Eu acho que tu perdes a oportunidade de disseminar o teu conceito de trabalho, que eu acho que é o que te faz diferente. Eu tenho um pouco de ciúmes do meu treino, mas atualmente eu tenho orgulho das minhas alunas saberem treinar. Isso eu acho fantástico, porque há anos atrás era bonito dizer, eu não sei as minhas cargas, eu não sei como treinar, porque a minha personal é ela que faz tudo, é ela que... Hoje em dia, isso é over. Isso para nós não funciona. A aluna que treina, a pessoa que tem a disciplina, ela tem que saber o que fazer. Ela vai chegar no seu hotel, na sua viagem, ela vai pegar o treino e ela vai saber o que está fazendo. E o pior, as pessoas viajam e pedem treino. E isso é maravilhoso. E assim, faz um videozinho, me manda e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Porque se a gente conseguiu passar por uma pandemia treinando sempre... A gente não tem motivos para parar e sempre que alguém me dá, hoje tá chovendo, hoje tá frio, meu Deus, quando é que não acontece isso na nossa cidade, né? Então, se nós passamos por períodos de pandemia com frio, com chuva, de máscara, com distanciamento, lutando para ter o direito para treinar, para poder trabalhar, eu acho que o resto, meu Deus, assim, só vai. E me diz uma coisa, quando tu falou lá no início, tu falou do ambiente, né, que o meio faz, te estimula. Isso me traz duas coisas. De uma forma imediata, me traz um pensamento muito bom e com o qual eu me identifico. Com certeza, tu estares num meio onde as mulheres são bonitas, são cuidadas. E em mim, eu nunca penso assim, eu olho pra fulana, quero ficar igual. Mas aquilo, de uma certa maneira, te estimula a tu te cuidar e a tu te sentir bem e tu estares bem também. Mas tem algumas pessoas que se sentem pressionadas por isso, né? E que eu acho que soma isso com as redes sociais e parece... Algumas pessoas se sentem
inibidas, se sentem, sei, pressionadas em busca de um padrão. Eu, particularmente, não sofro com isso, vejo que pessoas sofrem, mas te pergunto, eu já vi isso mais forte no meio. Tu acha que isso interfere, que isso acontece? Tu vê as mulheres pressionadas em busca de um padrão ou tu acha que de uma forma geral as pessoas estão buscando o seu melhor? Eu acho que no nosso caso acontece até tu entrares. Eu acho que muitas vezes as mulheres se sentem inibidas a me procurar ou a procurar o nosso espaço em função, não, mas lá treina fulana, lá treina Beltrana, aquilo não é pra mim. Acho que a partir do momento que tu tá lá dentro, tu entende que é só pra somar. De alguma maneira tu vais melhorar. Dentro da tua possibilidade, dentro da tua capacidade, dentro do que tu tá disposta. A buscar e a te doar. E eu entendo que cada vez mais o tempo passa, a pessoa ela fica mais disposta. Porque é isso, eu olho pro lado, eu olho alguém, eu acho ela bem, eu acho ela bonita. E eu vejo que ela fez isso de forma natural. E isso é muito legal. Porque hoje em dia a gente tem, sim, esse exemplo na rede social do corpo perfeito, da pose perfeita, do filtro maravilhoso. E aí a gente tenta se comparar a coisas incomparáveis. São super mulheres, são super homens, que não é a nossa realidade, que a gente não vai fazer aquilo. Então, assim, acho que somos mulheres reais, com vidas reais e com resultados muito expressivos. Cada um dentro da sua capacidade de doação, dentro do seu contexto e dentro do que realmente tem vontade de fazer. Porque é isso, o que é bom pra mim, o que eu acho que é o ideal pra mim, não é pra ti. Eu quero abrir mão de muito mais coisa do que tu, por exemplo. E às vezes eu realmente preciso mais. E a gente tem Mas eu acho que o precisa tem muito a ver com o resultado final que tu busca, né? Eu me lembro de uma vez que eu não sei o que eu te disse, a gente falando sobre alguém, e eu digo, eu não tenho a menor vontade de ficar assim, e tu ainda me dissesse que bom menos uma frustração pra ti. É que tem determinados pontos ou determinados lugares onde as pessoas querem chegar e elas não fazem a menor ideia do processo que elas vão ter. Exatamente, do processo que vai ser trilhado até lá. Então, eu já digo de cara, com o estilo de vida da pessoa, o que a gente consegue fazer. O que dá para fazer com o que a pessoa está disposta a se doar. Porque é sobre isso. Sim. Né? O que tu te propõe e tudo na vida, né? Tu te propõe, tu te doa mais na maternidade, tu vai ser uma mãe melhor. Se tu te doa menos, tu não vai ser. E eu acho que no trabalho é assim e na academia não é diferente. Não é diferente, com certeza. Mas a gente tem aquela ilusão de querer um resultado, e eu me lembro de um termo que tu usou uma vez, que as pessoas querem o gelo, mas não querem encher as forminhas. E é muito real, né? É muito verdadeiro. Quem não quer tá bem, quem não quer tá malhada, bonitona, mas a gente não quer passar, muitas vezes, o processo, o trabalho. E acho que por isso um dos motivos de trazer é da forma como tu trabalha isso, entendeu? Da forma como tu articula isso e que tu vai nos mostrando a realidade. A gente vai então, mesmo que chegue querendo uma coisa, vai se conscientizando do seu próprio comportamento, das suas próprias escolhas. Eu acho que o mais importante é a pessoa que vai procurar uma academia, que vai procurar um ambiente para treinar, ela se identifique com esse ambiente. Tem gente que prefere um movimento grande, que prefere academia com bastante gente, que gosta do fuzuê, que gosta do convívio, da troca, não sei. Exato, enfim, que gosta. E tem gente que gosta de um ambiente como o nosso, que é todo mundo de TPM no mesmo período. E um grupo falando, pequeno, né? Uma coisa mais... É um grupo menor, que a gente fala a mesma língua, que a gente não tem, inclusive, papas na língua lá dentro, que tipo, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô boa, hoje não sei o que. E se identifica e se sente melhor assim. Eu acho que o mais importante é tu entender como que tu funciona, né? Antigamente, quando alguém me procurava, eu tenho alunos que estão comigo há 15 anos e me procuravam e queriam uma aula experimental. Eu costumava dizer que eu não tinha como demonstrar o meu trabalho numa aula experimental. Hoje em dia, eu penso diferente. Hoje em dia, antes
de começar, a pessoa me procura, eu digo, não, vamos fazer uma aula experimental primeiro. Eu preciso que tu entenda se é isso que tu estás procurando, pra gente já não perder tempo. Porque senão acontece muito assim, não é que seja desgastante, mas eu sou uma pessoa que me dou muito ao meu trabalho, me dou muito aos meus alunos e me comprometo com o resultado. E às vezes me comprometo muito mais do que o próprio aluno. Então, eu preciso que ele entenda que funciona dessa maneira e se é isso que quer. Porque dependendo da fase da vida, não é o que quer. A pessoa quer fazer uma atividade física. Para se manter ativa. Ela quer, exatamente. Ou para desopilar a cabeça. E já não é mais o meu perfil. Eu já não consigo e acho que eu não vou conseguir, eu vou perder a paciência. Eu admito, assim, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que não querem. Que querem o resultado doado. E eu não sei fazer isso. Eu sei mostrar o caminho, eu tento de toda forma gerar essa adesão e me dedico, mas a pessoa ela tem que ter um pouco de vontade para isso. E entender sim que lá, antes de ser o meu cliente, vai ser sim o meu aluno e ele vai ou ela vai entender o processo, vai saber o que tem que ser feito para obter o resultado que quer. E o que tu considera fundamental para obter resultados em termos estéticos, de performance, sei lá eu como que tu queiras chamar assim, mas para se ter bons resultados através do exercício físico, o que tu considera fundamental? Eu não acredito que exista um número mágico, porque isso é muito chato da nossa área, porque a gente normalmente começa as respostas com depende. Mas realmente depende. Depende de fator genético, depende de onde tu está saindo, depende de onde tu queres chegar. Eu acho, e eu tenho como prerrogativa, que a adesão, a consistência, e eu repito e eu bato nessa tecla, porque é isso que vai te trazer o resultado, é fazer sempre. Até porque se tu parar, tu vai perder aquele resultado. Assim como qualquer coisa, a gente faz a sobrancelha, faz um tem que procedimento refazer. estético qualquer, faz o passa o tempo, perde. Faz o botox, tem que refazer. Então assim, o exercício físico, tu coloca ele na tua vida para sempre. Podes sim ter períodos de menor adesão, que inverno eu viajo, ou então eu não gosto de treinar no frio, eu lido com depressão sazonal com algumas alunas, então eu tenho que puxar o freio de mão nesses períodos. E tem pessoas que dizem, eu nunca fiz antes, eu faço contigo há tanto tempo, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com esses períodos. Eu vejo que a pessoa quer, mas às vezes ela não consegue, às vezes está com dificuldade, e aí eu tento todas as formas para tentar trazer aquele aluno de novo, e às vezes é um período que vai lá e a aula tem realmente que ser menor. O treino tem que ser menos intenso. Tem que ser mais conversa. Para que ele não perca o hábito. Isso também faz parte do treino. Até para que a pessoa não desista, né? Exatamente. Porque é isso. Enquanto tu estás fazendo, às vezes muito melhor, às vezes não tanto, tu sempre tá melhorando. Construindo. Tu tá construindo ou no mínimo mantendo. Até com relação à dieta, às vezes eu costumo brincar com as minhas alunas que no inverno todo mundo se permite mais, porque a gente mora num lugar que é frio, que é úmido, que chove muito, que às vezes até é depressivo mesmo. Então é difícil tu dizer pra pessoa comer dieta de janeiro a janeiro. O que eu procuro sempre falar? Que pelo menos não falte treino. Por que isso? Pode aparecer a gordura por cima e a gente está trabalhando camuflada, mas está construindo. E a partir do momento que tu decide, vou limpar a dieta, chega setembro, outubro, vou melhorar a minha alimentação, vou aumentar os meus cardios, a tua construção, ela tá lá. Ela tá vindo. Vai limpar, tu só vai dar uma lapidada e vai aparecer. Diferente do aluno que não está fazendo nada no inverno e que vai me procurar em outubro e me dizer, eu quero definir, eu não quero aumentar. Aí realmente eu não tenho papas na língua e digo que não tem como, não é possível. Primeiro, no máximo que a gente vai conseguir fazer é definhar de uma forma natural, sem recurso ergogênico, porque não é que eu seja contra, não sou contra, mas eu acho que a gente tem que deixar para usar os recursos necessários quando eles forem necessários. Então eu fico pensando nessas meninas que usam já
deliberadamente hormônio, inibidores de apetite, o que vai acontecer com essas meninas, essas mulheres em período de menopausa? Eu acho que esse uso desmedido e de forma abrupta que aconteceu, que muitas vezes que virou as pessoas moda. nem avaliam, né, o resultado disso, o impacto. Eu acho que mais do que o resultado é o que vai trazer para a saúde. A minha questão principal é relacionada à saúde, porque embora a gente busque a estética e a gente queira a estética como fator principal, se a gente for meses atrás considerar o que foi a pandemia, por exemplo, a gente vai ver que a saúde é o principal e sem saúde a gente não faz nada. E qualquer hipótese de uma doença é apavorante. E eu não consigo entender como as pessoas jogam dessa maneira, brincam dessa maneira com a própria saúde, fazendo isso sem ajuda médica, sem controle de exames, com coaches. Eu tenho dificuldade. E aí, nesse sentido, eu sou contra. Eu não gosto de dizer que eu sou contra nada, porque parece que às vezes a gente é desinformado, que a gente ficou para trás, que a gente não se atualizou. Mas, atualmente, eu não usaria e eu não indico para nenhuma das minhas alunas. Estás falando, te referindo, para deixar claro, em relação ao uso de hormônio, inibidores de apetite, quando não há obesidade relacionada. É isso. Bom, então, o que mais que tu gostarias de... Tem mais alguma coisa que tu queiras abordar? Pois então, eu acho que assim, para quem quer começar uma atividade física, um exercício físico, ela tem que principalmente saber o que ela quer. Às vezes as pessoas procuram academia, procuram exercício e elas não sabem muito bem, elas só querem se exercitar. Se tu sabes onde tu quer chegar, se tu tem disposição de mudar, disposição de melhorar, procura um ambiente que tu te identifica. Procura um lugar onde tu acha que tu vai te sentir bem. A gente está falando, no nosso caso, de alunas que já estão bem e que querem melhorar. São mulheres de 35, 40, 45, 50 anos que toda a vida tiveram um autocuidado. E que já tem, eu acho, muitas vezes a prática do exercício, já tem tudo isso estabelecido, mas que buscam um resultado melhor. E acho que com tudo isso que tu falou, o que fica claro é que o resultado melhor depende muito da gente também. Depende, mas eu acho que ele tem que ser guiado. Porque bem orientado. Exato, é assim como dieta. A pessoa quer fazer dieta e ela não, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu trabalho com isso e eu não sei. Eu tenho uma pessoa que me acompanha. Por quê? Porque depende da fase da vida que eu tô. A minha alimentação, ela muda muito de acordo com o meu dia. Não diariamente, mas eu digo momento. A alimentação que eu tenho hoje é a alimentação da minha filha, de levar minha filha na escola, de buscá-la na escola, de final de semana fazer um programa com ela, e tudo isso tem que estar dentro, porque senão não vai funcionar. Tem que fechar. Tem que fechar. Então assim, eu preciso me programar. E com relação ao exercício é a mesma coisa. Eu não posso sair do nada e querer treinar todos os dias. Eu não posso, de um copo de água, passar a tomar 3 litros de água se eu trabalho na rua. Por exemplo, já não vai funcionar nem a questão do banheiro. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa entender que o processo ele é um pouquinho mais complexo, tanto com relação ao exercício quanto com relação à alimentação. E tu tem que ter alguém, porque se tu tá disposta a fazer, tem que ser certeiro. Tu tem que fazer certo. Porque se não é isso, tu vai ficar nessa busca e aí, de eu já fiz, eu já treinei e não resolveu, eu não tenho resultado, não adianta, minha genética é horrível. E às vezes é mal orientado. Então é isso. O ideal é tu procurar alguém que esteja disposto realmente a te ajudar a chegar ao teu objetivo. Tu saber o que tu quer facilita muito o processo. Construir um plano em conjunto. Exatamente. Né? Entendendo o que cada um tem para entregar. O profissional, a parte técnica, e a pessoa, a parte da sua doação, do seu envolvimento, da sua dedicação. E quanto melhor a aluna tá, mais difícil evoluir. Então, mais dedicada tem que ser. Mais exige a restrição. Exato, porque quando a gente pega, assim, às vezes as pessoas têm a ideia de, não, porque eu sou muito gordinha, eu vou ter dificuldade. A pessoa começa uma dieta no que ela tira o sódio, já derruba uma coisa que agora tu falou, e aí eu me lembrei que a gente não conversou, que é o que tu fala, assim, na falsa magra, né? Eu me lembro muito bem
Esses dias ainda uma amiga minha me mostrou uma foto do anos atrás, nós num casamento, ela disse, Helena, tua cara era redonda, teus braços, uma baita uma diferença. E eu nunca me tive como uma pessoa gorda, nem eu me tive, nem as pessoas que me cercavam, eu sempre fui, eu visto o mesmo tamanho há anos, tá? E tem a questão da composição corporal, que foi uma coisa que a gente falou em conversar aqui e não abordamos. Fala um pouco sobre isso para quem tá do lado de lá, o que influencia, o que é ser magra, o que é a composição corporal. A tendência da mulher, ela é ser muito dependente da balança, principalmente, né? Então, às vezes, não, mas eu tô me cuidando, eu tô com tanto X de peso, mas eu me olho e ainda não me gosto. E aí entra a questão da composição corporal, é o ganho de massa muscular e a perda de gordura para melhorar essa composição corporal. Então é nesse sentido que eu abordo a aluna lá no meio do ano, onde ela está com a dieta meio um caos, não está fazendo e não nota tanta diferença, mas segue treinando. A gente está sim melhorando a composição corporal, porque a gente está ganhando massa muscular. Não é simples, não é tão fácil, precisa fechar os macros. Mesmo que tenha um superávit calórico de ganho de gordura, vai ganhar massa muscular. E quando perder lá no final do ano, que der uma enfatizada para dar uma secadinha, para diminuir, fazer isso também de forma orientada para que a pessoa não perca tudo junto. Porque senão a gente acaba ficando com o mesmo corpo, ou tamanho médio, ou tamanho G, ou tamanho P. E não muda a composição. E eu noto muito isso. Eu emagreci, eu tô sem bunda, eu tô sem coxa e continuo com essa barriga. Isso é porque a tua composição corporal, ela não alterou em nada. Por quê? Tu não fez um treino adequado, ou então tu não fez uma dieta adequada, e essas coisas, elas caminham juntas. Tu acredita mais em dieta e treino do que a questão genética? Eu tenho certeza absoluta disso. Existe o fator genético para mim, ele está muito mais relacionado a um desenho de corpo, a um biotipo, tá? O metabolismo a gente altera. Quanto mais massa muscular tu tens no teu corpo, mais capacidade de queimar tu tem. Então, assim, ao invés de ficar lutando com um reloginho para queimar calorias, procura ganhar massa muscular, porque isso vai fazer tu melhorar o teu metabolismo basal, vai fazer com que tu queime mais, inclusive em repouso, e trabalhar de forma mais específica pontos fracos fazem com que tu mude até o desenho do teu corpo, na maioria das vezes. Mas é mais óbvio, difícil. Tu tem que estar disposta a te doar. Quando existe um desenho de corpo que ele é mais estético, eu não digo nem ideal, mas ele é dentro de um padrão de beleza feminino, é mais fácil sim de trabalhar. Padrão de beleza feminino, coxa, bunda, cintura fina, isso num padrão geral, né? Porque tem mulheres que gostam de ser bem magras, isso é generalizando. Sim. É mais fácil porque a gente vai diminuir um pouquinho tudo e aí a pessoa vai ficar com uma proporção legal. Algumas pessoas não, algumas pessoas a gente tem que bater em cima da tecla do glúteo, treinar 2, 3 para 1 para aquele glúteo vir, porque não vem, tem mais dificuldade, aumentar, e aí isso não é comigo, isso é com o nutricionista, aumentar carboidrato para aqueles dias, enfim. Aí as estratégias são realmente mais difíceis. Para tu atingir um corpo diferente do corpo que tu tem, no sentido de desenho, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Com certeza. Mas para evoluir fisicamente dentro do teu padrão físico, todo mundo evolui. Todo mundo. Não tenho dúvidas de que todo mundo evolui. A não ser que exista alguma patologia. A pessoa está com um problema na tireoide, alguma coisa não identificada. E aí sim, obviamente, falando em pessoas dentro de um peso estável. Quando a gente lida com obesidade, já entram outros fatores. Aí já entra hormônio, que já tem supressão de alguns hormônios, então tem um estômago mais dilatado. Esses processos, sim, eles precisam ter uma intervenção maior. Psicológica, às vezes, inclusive de medicamentos, para o pontapé inicial. Se já é difícil para uma pessoa que não tem, teoricamente, dificuldade de engordar, aliás, de manter o peso, tu imagina para uma pessoa que tem. Tu foi uma pessoa que em algum momento conseguiu identificar isso quando a gente fez um acompanhamento de fotos.
que a gente tentou ali uma semana ficar dentro de um plano alimentar. Tu disse, realmente uma dificuldade é tremenda, muito difícil, não é consigo. muito difícil. E para uma pessoa que ela é obesa, ela tem que fazer isso de forma contínua. Por muito tempo. E que aí, às vezes a gente se põe numa posição de julgamento, né? De achar, mas por que a fulana não emagrece? Por que não se cuida? Algumas, dependendo da fase que a pessoa se encontra, aí sim o processo é muito mais delicado e o cuidado precisa ser muito maior e realmente ele precisa de ajuda. A pessoa precisa de ajuda porque daí virou uma doença. Sim. E aí tem que ser tratado como uma doença. Eu respeito muito isso, assim, eu acho que as pessoas tendem a banalizar e dizer, a fulana é desleixada, a fulana se entregou, mas dependendo... A gente não sabe a dificuldade que aquela pessoa dependendo passa. da fase que a pessoa se encontra, ela sim ultrapassou um limite e a partir dali ela precisa de uma ajuda maior do que treinar, porque a gordura, ela inclusive dói. Eu tenho o exemplo em mim, quando gestei, eu ganhei muito peso. E aí, para emagrecer no processo, eu realmente me foquei, porque eu nem me identificava com aquele corpo. Mas doía para correr. Balança dói, realmente dói. E isso é uma coisa que às vezes a gente só percebe quando vive. Com certeza. Porque a pessoa, ela já é mais cansada, ela tá menos disposta. Então, assim... Esse caso não tem a ver com comodismo, na minha opinião. Já tem que ter um cuidado maior. E para finalizar, vamos falar sobre as mulheres mais maduras, assim, né? Tu observa que com a questão da idade as coisas se tornam realmente mais difíceis ou tu acha que com vontade vai? Não. Depende. Se tu é um indivíduo treinado, tu tem muita vantagem com relação a pessoas já chegou não na idade treinadas. bem, é isso? Quando tu começa a te cuidar mais cedo, tu tem muita vantagem sobre quem começa. A gente tem perda muscular acentuada já a partir dos 30 anos, 25 anos, a gente já começa a declinar. Exatamente. Dependendo de questões hormonais, é pior ainda. O que eu acho assim, ó, a conta para tu manter um peso legal, porque a gente não tá falando aqui de atleta, a gente não tá falando aqui de alta performance, nós estamos falando de mulheres que trabalham, que têm filho, que querem se sentir bem que querem colocar uma roupa, se sentir bonita, se sentir à vontade, às vezes para usar um biquíni, às vezes para usar um maiô, mas não ter aquele saltando nas costas, saltando no braço, nada... Aquela bunda mole. Nada muito extraordinário. Mulheres assim, elas sim vão ter que lutar um pouco mais. Eu noto principalmente essa frustração em mulheres que têm mais facilidade de manutenção de peso. Este entendimento que em algum momento da vida vira chave e que a partir de agora tem que se cuidar mais. Tem que controlar um pouquinho mais a ingestão calórica. Porque sempre pôde dar uma resbalada, uma abusada, porque as coisas se mantinham. O meu maior desafio é manter essas mulheres que sempre tiveram peso estável em terem um entendimento de que chega um momento que o corpo já não responde tão bem e que a luta tem que ser um pouquinho mais intensa. E isso é uma ingratidão, né? Isso é uma sacanagem. Porque a pessoa vai, batalha, luta... E não ganha um bônus, como eu digo. Então, sai para viajar. Eu sou uma pessoa que com 10, 15 dias de viagem, perco o pouco que eu conquistei com muitos meses de esforço. Isso é uma sacanagem do exercício. Não perde. Não perde. Não é assim que funciona. A minha visão é que perde. Rápido. A gente tem essa percepção porque a gente está acostumado a treinar sempre. E aí fica sempre um pouquinho depletada. E aí quando tu viaja, tu incha muito, né? Porque sai da rotina, tu não treina, tu não faz cardio, tu não... A alimentação muda. A alimentação muda, bagunça, o teu sono não é mais o mesmo. Entra, na maioria das vezes, bebida alcoólica. Mas a gente tem que admitir também que esses 15 dias, às vezes, a gente fica com a sensação de que perdeu tudo, mas nos próximos 15 dias de treino volta tudo. Né? Então, assim, não perdeu, porque tu não consegue chegar no... Só deu uma borradinha. Deu uma borradinha, exatamente. Então tá, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que tu queiras trazer? Não, acho que não. Acho que no momento eu fico feliz, assim,
de ter sido convidada, agradeço o convite. Fiquei um pouco preocupada, achando que não ia fluir, mas foi maravilhoso. Super bem, falasse bastante. E assim, acho que o saldo principal é que as pessoas se exercitem, né? Procurem, assim, porque é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, eu adoro o meu trabalho, eu adoro treinar. E digo, para mim, o grande desafio sim é a dieta, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu também gosto de tomar o meu vinho, eu gosto poder comer uma de coisinha comer boa. e gosto e comeria sempre. Mas a minha escolha quando eu estive gestando também, cheguei do outro lado, fiquei me sentindo horrível. 30. Eu aumentei bastante. Então, assim, eu vi que a gente tem a possibilidade de melhorar muito com o exercício físico. Ele, inclusive, trabalha bastante a questão de ansiedade. Então, ajuda também na dieta, porque na maioria das vezes a gente come por ansiedade, né? E assim, dar uma chance para o treino, para continuidade, não ir lá fazer 2 semanas ou então entrar com o espírito de vou fazer agora, vou me livrar e tchau. Não, bota uma roupa legal, sabe? Bota uma roupa que tu te sente bem, pode não ser na primeira vez, na segunda vez, mas separa uma roupinha que tu te sinta melhor, encara como um momento teu, tem a tua garrafinha de água, vai para um lugar que tu te sinta à vontade, que tu te sinta acolhida, né? E que tu seja te sinta um momento bom cuidada, no teu dia, não aquele momento obrigação. Lidando com o nosso público feminino, que eu tenho lá, as mulheres, elas são muito cuidadoras, né? Então, elas têm uma rede que elas administram a família, administram filhos, administram escola, administram o trabalho e às vezes elas não têm um olhar para si. Eu procuro sempre trazer este olhar para as minhas alunas, de buscar com que elas queiram se cuidar. E esse cuidado, ele vai desde a roupinha que tu vai botar para ir para ginástica, que tu vai te sentir bonitinha, que tu vai te sentir bem, que tu vai te olhar no espelho e tu vai começar a perceber. No início, obviamente não, mas então procura fazer com que esse processo ele seja mais prazeroso, para que tu tenha o teu objetivo, tu consiga chegar ao teu objetivo, e todo mundo é capaz de chegar a algum lugar. Pode não ser o ápice, mas sem dúvida nenhuma todo mundo evolui demais, demais. É encantador para mim ver o tanto que vocês melhoram, evoluem nos treinos, evoluem na consciência corporal, evoluem no físico. Eu tenho muito orgulho das minhas alunas de olhar, nossa, olha, ela tem tantos anos, pelo amor de Deus, olha essa mulher. Eu fico encantada. E isso é uma coisa legal de ver lá realmente, assim, e que eu não poupo elogios. Quem é elogiada lá do outro lado deve saber de quem eu tô falando. Mas assim, que coisa bacana, né? A gente tá num ambiente de mulheres que se cuidam, que estão bonitas e o meio favorece da gente poder olhar, saber olhar pra ela e dizer, mas como tu tá bonita, como tu tá bem, né? E eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, eu acho que as pessoas elas se aproximam por algum motivo. Não existe uma competição. Eu não sinto essa competição. Quando tu me perguntou se existe um receio, talvez um receio de chegar, né? Mas a partir do momento que a pessoa tá lá dentro, ela tem como uma inspiração, como um estímulo. Um estímulo, exatamente. E não como, eu tenho que ficar melhor que a fulana. Não, a gente se dá muita dica, né? A gente trabalha, assim, desde a promoção do tênis até o pãozinho não sei o que lá. O pãozinho novo que a gente encomenda, que chega toda sexta-feira. E isso, de certa maneira, faz com que tu te sinta inserida. E facilita o processo, a adesão, tudo isso que a gente vem conversando. É isso. Então tá. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Eu sei que a tua rotina não tem nada a ver com isso, de para tudo, vem... né? Mas para mim foi bem legal. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então tá. Pessoal, então a gente encerra por aqui mais um episódio. Até a próxima!